Olá, sejam bem-vindos. Como a nossa casa está temporariamente fechada devido à epidemia do Covid-19, nós estamos realizando breves palestras como essas pelas redes sociais. A de hoje, justamente inspirada pelo momento atual, eu quero tratar do tema Como épocas de crise nos ajudam? Porque à primeira vista, catástrofes, guerras e pandemias representam apenas destruição e sofrimento. Para muitas pessoas, inclusive, é uma forma de punição ou uma vingança que é promovido por um Deus sádico, diferente do Deus de amor que foi trazido pelo Mestre Jesus. Mas será que é isso mesmo? Será que existe um Deus sádico que sente prazer e se satisfaz fazendo isso com as suas criaturas? Bem, para mim isso não faz muito sentido. Por isso, eu convido vocês a ampliar um pouco a visão e olhar por outro ponto de vista, um ângulo diferente. Pois quando a gente muda o nosso ponto de vista, não significa que o anterior estava errado ou que um substitui o outro. Eles são complementares e nos ajudam a ter mais entendimento sobre as coisas. Nos ajuda inclusive a ter empatia, que nos permite nos colocar na visão do outro. Então, para compreendermos o porquê catástrofes, pandemias e guerras não são só destruição, é necessário deixar por um momento de olhar apenas sobre a perspectiva negativa e passarmos a olhar a perspectiva positiva desses acontecimentos. Aí vocês devem estar pensando, como assim? O que tem de positivo em desastres, catástrofes e epidemias? Bem, mesmo em situações de grande distúrbio ou revés na humanidade, a inteligência divina sempre encontra os meios de nos fazer progredir. Então eu selecionei alguns exemplos aqui para ajudar a ilustrar e a tangibilizar o que eu estou falando. O primeiro deles é a peste negra, que ocorreu durante a Idade Média e foi uma terrível epidemia que foi responsável pela morte de milhões de europeus. Porém, apesar de grandes impactos dessa epidemia na sociedade daquela época, é possível relacioná-la com grandes criações que tiveram grande importância em nossa história, inclusive até hoje. E a primeira delas, que eu cito aqui, é a máscara, tão usadas inclusive nos dias de hoje. Ela foi criada pelo médico francês Charles Lorme e parecia com o bico de uma ave e era cheia de itens aromáticos, tinha 2 orifícios para respiração. As máscaras foram concebidas para proteger os médicos do ar fétido daquele momento, pois naquela época existia a teoria do miasma, que defendia que o mau cheiro era o grande causador de doenças. Evidente, posteriormente se descobriu que os motivos eram outros, mas a máscara surge neste momento com este propósito. Outra invenção associada ao período da peste é a impressão, pois com a acentuada morte dos monges copistas, aqueles monges que copiavam os livros manualmente, então como essa epidemia dizimou praticamente 1/5 da população europeia, boa parte desses monges que executavam esse trabalho acabaram morrendo. Então foi algo que motivou o desenvolvimento da tecnologia necessária para o desenvolvimento das primeiras imprensas. Isso foi tão revolucionário que o mundo que nós temos hoje só é possível devido à larga escala de conhecimento que foi compartilhada através dos livros impressos. E principalmente quem esteve na frente disso foi o alemão Johannes Gutenberg. Outra novidade proveniente desse período da peste negra, esse período crítico, foi a teoria da gravidade, porque foi durante esse período de reclusão que supostamente Isaac Newton chegou à teoria da gravidade, como conta a lenda, observando uma maçã caindo da árvore no seu quintal. E outra epidemia que afetou grandes cidades no século XIX foi a cólera. Em Londres, por exemplo, provocou a morte de milhões de pessoas devido às péssimas condições sanitárias da cidade. John Snow, que era um médico inglês, demonstrou que a cólera era causada pelo consumo de águas contaminadas com matérias fecais, porque naquela época não existia tratamento de esgoto, tudo era céu aberto e permitia infiltrações nos lençóis freáticos e, consequentemente, a contaminação das fontes de água. John Snow hoje é considerado o pai da epidemiologia moderna. E os sistemas de esgoto que nós temos hoje são derivados dessa época. Outra grande pandemia moderna no final da Primeira Guerra Mundial foi a gripe espanhola, que foi responsável por mais de 50 milhões de mortos. A escala dessa doença e a sua propagação nos fez, pela primeira vez na nossa história, tomar consciência da necessidade de uma gestão global de risco de infecção. Ou seja, essa doença teve um efeito estruturador na história da saúde humana. Tratou a gestão global,
Termos como hoje isolamento vertical, isolamento horizontal, são provenientes dessa época. Até o espaço mínimo, né, que a gente vê tão normal nos nossos dias, são provenientes deste momento aí. E outra característica que surgiu também foram as especializações, como infectologia, virologia, bacteriologia. Então surgiu uma geração de médicos especializados justamente em virtude da gripe espanhola. Outro exemplo é a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918. Então, entre esse período, a Primeira Guerra Mundial, ela marcou foi um dos eventos mais violentos e devastadores episódios da nossa história humana. E, de fato, a tecnologia bélica ali empregada foi responsável por uma estrondosa quantidade de mortos e feridos, como a gente nunca tinha visto. E foi justamente nesse contexto onde o tratamento de feridas muito infeccionadas era complexo, era difícil, que o pesquisador Alexander Fleming desenvolveu as suas pesquisas e descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico empregado na medicina e que está conosco até hoje. Também, outra novidade, né, que veio antes, na verdade, da guerra, mas que foi muito utilizado durante esse período, é o raio-x. O alemão Wilhelm Conrad é considerado o grande inventor do raio-x, apesar de que outros cientistas já estavam estudando os seus efeitos antes e mesmo depois da descoberta. Enfim, foi descoberta que essa radiação eletromagnética permitiu diagnósticos médicos, fazendo com que eles fossem mais acurados, não se baseando apenas em sintomas ou nas cirurgias. E o que surgiu daí, a evolução disso, é que hoje nós temos a tomografia, a ressonância magnética e outras formas de se examinar o corpo de qualquer pessoa sem a necessidade de uma intervenção, de uma invasão cirúrgica. Outra novidade desse período também, né, o banco de sangue, que foi criado, né, por Frederic Durand, um médico espanhol, que foi o pioneiro em hematologia e hemoterapia. Ele criou os primeiros serviços de transfusão do mundo em Barcelona em 1936. Isso nos acompanha até hoje. Bom, falando da Segunda Guerra, né, que de certa forma é ainda recente na nossa história, com certeza foi o maior conflito global que durou entre 1939 até 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Sem dúvida, inúmeras tecnologias que nós usamos até hoje foram desenvolvidas nesse período. Aí eu cito algumas aqui mais simples, né, como fita adesiva, café solúvel, os saquinhos de chá, comida enlatada, e seguindo até computadores, nylon, helicóptero, enfim. Se você pesquisar, você vai encontrar uma série de inovações que são decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Mas eu cito aqui algo que teve um impacto também mundial, que é a criação das organizações, né, a criação da ONU, das Nações Unidas. Então, que é uma organização intergovernamental que é criada para promover justamente a cooperação internacional, com a intenção de impedir, né, foi criada com a intenção de impedir que outro conflito como aquele ocorresse no nosso mundo. E os objetivos, né, da ONU incluem a manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e principalmente no progresso social, proteger, né, o meio ambiente, prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais, conflitos armados e similares. Ou seja, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a figura de um zelador do mundo, que é o papel da ONU. Outra epidemia que gerou grande comoção mundial nos anos 80 foi a AIDS, né? 80, 90 foi a AIDS. Apesar de ainda não haver cura definitiva para essa doença, né, hoje ela já existe coquetéis e medicamentos que permitem tratar a pessoa com HIV e reduzir os impactos dessa doença. E a grande consequência, né, positiva disso foram as políticas públicas que persistem até hoje, né, grandes campanhas mundiais, principalmente contra o preconceito e a intolerância. Então, recentemente, também, né, todo mundo deve ter acompanhado a tsunami, né, que ocorreu principalmente na Indonésia, mas pegou Índia, pegou Austrália e foi em 2004. A tsunami serviu como um despertador, né, e nos fez entender o quanto estávamos vulneráveis aos riscos naturais. Não podemos evitar os riscos naturais, todo mundo sabe disso, mas sabemos o suficiente agora para prevenir que eles se transformem em desastres.
Agora a gente tem um maior entendimento e consciência global sobre o tamanho do dano que esses desastres podem infligir em nossas sociedades. Desde essa tsunami, um sistema de alerta global foi implementado, né? Principalmente naquela região da Índia, Indonésia e Austrália. E outra importante lição aprendida com o tsunami é que as zonas costeiras urbanas devem ser construídas de maneira mais sustentável e responsável, justamente para lidar com as consequências de riscos futuros. Bem, como a gente viu, apesar das catástrofes, pandemias e guerras, né, serem reais, podemos citar inúmeros exemplos em relação a isso. Então, apesar dessas catástrofes e pandemias e guerras, sejam elas provocadas pelo homem ou pela natureza, elas inevitavelmente geram sofrimento e gera desolação, seja local ou seja global. Mas, por outro lado, como a gente viu, também geram avanços científicos, morais e tecnológicos. E uma prova disso é a nossa expectativa de vida, né, que vem melhorando ao longo do tempo justamente devido a essas tecnologias, a esses avanços que nós vamos agregando ao nosso estilo de vida. Então, se nós compararmos lá em 1796, a expectativa era de 33 anos de vida. Comparando com 2003, 75 anos, ou 2050, a expectativa é de 84 anos. Então, quando a gente muda a perspectiva, você consegue ampliar a visão e passa a enxergar melhor todo o mecanismo, pois enxerga os dois lados. Assim, você fica mais perto de entender como funcionam as verdadeiras leis que nos governam, ou seja, a lei divina, ou também conhecida como a lei natural. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, existe a parte 3, que ela fala completamente sobre esse assunto. E fala da lei divina ou da lei natural, né? E fala da divisão dessa lei divina ou natural. E uma das leis que eu quero trazer aqui para vocês é a lei da destruição, né? Porque essa lei de destruição é muito importante de nós entendermos, porque ela explica tudo o que eu vim ilustrando até agora. E aí nós temos uma pergunta aqui, que Kardec faz aos espíritos, né, que é a seguinte: é lei da natureza a destruição? A resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Mais adiante aqui nós temos outra pergunta. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem o que qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos para se realizarem. Tem um outro trecho aqui, uma outra pergunta, que é a seguinte: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Bem, a resposta: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Enfim, então como a gente viu, né, voltando aqui ao tema inicial de como épocas de crise nos ajudam, a gente consegue concluir que o grande objetivo, né, desses flagelos destruidores, como coloca-se no livro, é a promoção do progresso, é promover o nosso progresso. Porque uma grande dor, né, um grande choque, faz nos recuar para a essência, que somos nós mesmos.
todo o efeito provém de uma causa. Logo, nós somos semeadores. E aquilo que nós semeamos, nós colhemos, correto? Se não imediatamente nessa vida, é bem provável que noutras existências. Então, de uma forma geral, as catástrofes coletivas e epidemias nada mais são do que grandes oportunidades de resgate para uma multidão de pessoas que muito provavelmente está esperando para conseguir passar por isso e avançar. Então, de forma geral, não há o que temer, né? A lei de destruição é, por assim dizer, né, um complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando gradativamente formas mais aperfeiçoadas. E é deste modo que os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos até atingir o reino da razão. As leis divinas são perfeitas, tá, gente? A necessidade de destruição tende a desaparecer à medida que a gente evolui, né? À medida que nós vamos melhorando intelectual e moralmente e nós vamos se sobrepondo à matéria, sobrepujando a matéria. A proporção que a gente vai adquirindo esse senso moral vai desenvolvendo a nossa sensibilidade e nos tornando, fazendo com que a gente tenha aversão à violência, que é quando passa a ver, ou quando nós passamos a ver no nosso semelhante, não mais um lobo, mas um companheiro de necessidade de amparo e solidariedade. Enfim, eu trouxe aqui também algumas referências, né, como Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, que você consegue encontrar no capítulo sobre flagelos destruidores este assunto, além, evidentemente, do Livro dos Espíritos. Outro livro que eu indico é O Caminho da Luz, né, do Chico Xavier, A Gênese, de Allan Kardec, e, como eu citei anteriormente, o Livro dos Espíritos, aquelas perguntas que a gente viu. Bem, pessoal, espero que eu tenha contribuído um pouco, né, para ou tranquilizá-los em relação a isso, ou pelo menos melhorar, né, ou acrescentar um outro ponto de vista sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Né? O grande objetivo aqui, acima de tudo, é que nós tenhamos entendimento, que nós tenhamos lucidez para enfrentar este momento e possivelmente outros momentos futuros. Bem, como nós não temos a possibilidade, né, dos passes magnéticos fisicamente, neste momento, né, por motivos óbvios, eu convido todos, então, para que a gente pare um pouquinho, né? Vamos fazer uma breve harmonização final. Então, vamos respirar profundamente, né? Vamos acalmar nossa mente. Então, inspirem e expirem tranquilamente. Vamos imaginar o astro-rei, o Sol, iluminando o nosso planeta. Vamos nos imaginar em meio à natureza e os raios do Sol chegando até nós e eles vão nos banhando de luz. Vamos sentir os cheiros, os sons, sentir o frescor. Pouco a pouco, vamos nos integrando à natureza. Porque nós somos parte da natureza. E à medida que nós vamos nos integrando, há uma troca energética. E essa energia vai nos limpando, vai nos aliviando, vai nos curando, vai nos harmonizando. Essa energia vai restabelecendo toda a nossa vitalidade. E a cada vez que nós respiramos, vamos mentalmente manter essa conexão ativa, pois ela é a conexão com a fonte criadora que tudo nos oportuniza para a nossa evolução.
com um sentimento de gratidão, de paz, mais equilibrados, vamos encerrar esse nosso encontro virtual de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e fiquem em paz.